Bom, boa tarde pessoal. Então estou refazendo aqui essa aula que ficou sem som, né? Não tinha setado aqui para gravar o microfone. Então a aula de hoje, né, é sobre introdução de corrente alternada. Esse é um tópico que a gente vai precisar para os nossos próximos dois experimentos, tá? E envolvendo indutores. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tópico aqui e vocês têm uma atividade para resolver. A atividade está no Moodle para vocês resolverem, vocês vão fazer um envio por lá. E basicamente a atividade são as, os, os temas que eu vou discutir na aula de hoje e algumas contas que eu vou fazer. Primeiro, então, a gente precisa falar sobre esse dispositivo novo, né, o dispositivo linear, que é o indutor. Então, o indutor ele é um dispositivo análogo ao capacitor, tá? Então, o capacitor ele pode ser usado, por exemplo, para criar campos elétricos homogêneos e o indutor ele pode ser usado para criar campos magnéticos homogêneos, tá? O indutor ele é caracterizado pela indutância. A indutância é representada pela letra L, tá? Então, se você vê esse símbolo em um circuito, indica que nesse circuito contém um indutor. E a gente vai aparecer uma letrinha L, então, para indicar esse indutor. Um exemplo de indutor é o solenoide, exatamente o indutor que a gente vai usar nas nossas aulas, tá? E o solenoide ele é um tipo de bobina, ele é uma bobina que contém então diversos anéis. A gente chama esses anéis de espiras porque elas estão conectadas uma à outra, como se fosse uma mola feita com fios condutores, por onde passa uma corrente elétrica. Como passa uma corrente elétrica, vocês viram já provavelmente na parte de teoria, pela lei de Biot-Savart, né, o fato de passar corrente induz a existência de um campo magnético nessa região. Então vai aparecer um campo magnético aqui dentro do indutor. Quando você estiver próximo do centro do indutor, o campo magnético é homogêneo nessa região. Exatamente o que acontece com o capacitor de placas paralelas, né? O capacitor de placas paralelas, se você estiver muito próximo do centro do capacitor, nessa região existe um campo elétrico homogêneo. No caso do indutor, na região próxima do centro, existe um campo magnético homogêneo. Tá? O indutor, então, ele responde à variação de corrente elétrica. Tá? Então, variação de corrente elétrica no indutor gera uma tensão a gente vai chamar de VL, né, tensão no indutor, que é igual à indutância desse indutor vezes a taxa de variação temporal da corrente. Isso indica que o indutor ele só é percebido no circuito, só vai haver queda de tensão sobre o indutor se a corrente que passa nesse circuito for variável. Tá? Por isso que a gente precisa ter uma aula para falar de corrente alternada agora que a gente vai usar solenoides, vai usar indutores. Tá? Se a corrente for contínua, a queda de tensão é igual a zero. Né? A derivada de qualquer grandeza constante é zero, então a indutância vai ser nula se a corrente for constante. Por isso que a corrente precisa agora variar no tempo. Tá? Vamos discutir então aqui o que acontece se eu ligar um circuito, criar um circuito RL, que é um circuito contendo um resistor e contendo um indutor. Tá? Esse circuito, por que ele é interessante para nós? Porque a gente vai usar um solenoide, né? E o solenoide ele possui uma indutância, L, né, porque ele é um indutor, mas ele também possui uma resistência interna. Essa resistência interna ela vem do fato de você ter ali um monte de fio, né? Você tem uma engenharia para construir esse dispositivo físico que é um solenoide. E a construção desse dispositivo físico implica que esse dispositivo possui uma resistência. Então, quando a gente colocar um solenoide num circuito, a gente sempre vai estar lidando com um circuito que contém um indutor e um resistor. Tá? Então, um solenoide ele possui
uma resistência e uma indutância. De fato, o que a gente vai fazer no nosso primeiro experimento é caracterizar essa resistência e essa indutância do solenoide, tá bom? Vamos considerar então que eu tenho aqui o meu circuito contendo um resistor e um indutor. Eu tenho um resistor com resistência R, um indutor com indutância L, e eles estão ligados a uma fonte de tensão. Deixa eu mudar essa letra aqui, chamar de V da fonte, tá? Tem uma fonte ligada nesse circuito. Aqui é uma fonte de corrente constante, tá? Isso faz então que apareça uma corrente aqui nesse circuito, essa corrente, como eu falei, constante. Eu posso considerar então aqui, colocar uma chavezinha para ligar e desligar a fonte, tá? Se a chave estiver ligada em A, então ela vai estar ligada na fonte, o circuito está ligado na fonte, então a tensão sobre o circuito vai ser a tensão da fonte, né, que vai ser igual à tensão distribuída no resistor e no indutor, pois eles estão ligados em série, né? A gente sabe, né, escrever aqui em cima, que a tensão do resistor, a gente sabe, é a lei de Ohm, é R vezes I, e a tensão do indutor, a gente definiu agora, né, L dI dt. Portanto, essa expressão aqui, VF igual VR mais VL, ela pode ser escrita na forma de uma equação diferencial, né? Onde tem VF igual R vezes I mais L dI dt. A solução dessa equação diferencial é a corrente do circuito no tempo, tá? Então, a corrente no circuito do tempo vai ser igual à tensão da fonte dividido pela resistência, vezes 1 menos exponencial de menos t sobre tal. Essa parte que está entre chaves aqui, né, entre colchetes, a gente viu isso também no caso da carga do capacitor, né, quando a fonte está ligada no capacitor. Então, se a fonte estiver ligada no circuito com o resistor e o indutor, a gente vai ter esse termo também. E percebam que se o tempo for muito grande, né, como a corrente aqui é contínua, dado um tempo muito grande, esse exponencial aqui ele vai para zero, né? O t vai para infinito. Então, a corrente vai ser igual VF sobre R, que é a própria lei de Ohm. Então, você para de perceber a existência do indutor no circuito e passa a perceber apenas a resistência no circuito passado muito tempo, quando a corrente for constante, tá? Esse parâmetro aqui é o fator de tempo, né? Então, esse aqui é o fator de tempo. E o fator de tempo para o circuito RL é a indutância dividido pela resistência. Agora vamos considerar que eu posso desligar a chave, né? Eu vou ligar agora a chave aqui em B. Se eu ligar a chave em B, então não tem mais a fonte, né? A fonte ligada no circuito, né? Então agora a gente tem a fonte, a corrente, a tensão dela é zero, vezes a tensão do resistor mais a tensão no indutor, né? Como a gente viu, já sabe, né? Já falou no slide anterior, VR é igual a R vezes I e VL é L dI dt. Okay? Então, essa equação vai ficar uma equação diferencial homogênea, né? Zero igual a RI mais L dI dt. E a solução dessa equação diferencial é na forma desse exponencial, né? I é igual agora a VF dividido por R vezes exponencial de menos t sobre tal, né? O tal continua sendo o mesmo fator de tempo, L sobre R. Então agora, se o tempo for muito grande, passado um tempo muito grande, né? O exponencial aqui vai para zero, então a corrente vai para zero também. O que é interessante a gente perceber aqui é que a corrente induzida ela não vai ser liberada instantaneamente, né? Ela vai ter um tempo para que você consiga chegar no valor zero da corrente. Então a gente interpreta o indutor, nesse caso, como sendo um dispositivo capaz de armazenar corrente, né? Então ele armazena a corrente no circuito. Quando você desliga a chave, demora um tempo para essa corrente ir para zero, tá? Isso acontece por causa do princípio da indução magnética. Você varia o fluxo de campo dentro do indutor quando você desliga a corrente. Aí o indutor ele cria uma compensação
a essa variação. Isso acontece devido ao princípio da conservação de energia, né? Se vocês não viram aí na teoria, vocês vão ver, né, a lei de Faraday e a lei de Lenz, tá bom? Então essas são as expressões. Então o que é importante a gente perceber, né, nesse caso do indutor, é que se a corrente for constante, em algum momento ela vai para zero quando a gente desligar a chave, e se a fonte estiver ligada, ela passa a não perceber mais a existência do indutor. Então é por isso que a gente vai ter que usar a corrente alternada. O tipo de corrente alternada que a gente vai usar é na forma senoidal. Tá? Então a gente vai usar corrente alternada na forma de uma função seno. A tensão da fonte, então ela é determinada por essa onda senoidal aqui, que é igual a uma amplitude da onda, Vm, né, que é a tensão máxima no sistema, seno de ômega t mais φ, onde ômega é a frequência, né, t é a variável ao tempo, e φ é a fase, ou a diferença de fase da onda. Essa diferença de fase ela é considerada em relação à corrente. Tá? A corrente ela vai ter a mesma frequência da tensão, porque ela é determinada pela fonte, né? E a corrente, então, ela vai ter uma amplitude vezes seno de ômega t. Essa expressão é análoga ao que vocês viram no curso de Física 2, né? Quando vocês estudaram ondas, né? Então tinha lá um tipo de onda que era uma onda senoidal. Então dá para falar aqui que essa diferença de fase ela é a diferença de fase entre a tensão e a corrente. O que acontece, por exemplo, se eu tiver dispositivos ligados em série com a fonte, por exemplo, o circuito RL, que eu mostrei no slide anterior, é que vai existir uma queda de tensão para cada um dos dispositivos, né? Então, no caso do circuito RL, a gente tem uma queda de tensão no resistor e uma queda de tensão no indutor. Só que a corrente é a mesma. Então, o que acontece é que a gente vai ter uma diferença de fase para cada um. A gente vai ter uma diferença de fase da tensão no indutor em relação à corrente do circuito, uma diferença de fase em relação à tensão no resistor e a corrente que passa no circuito. Tá? Então esse é o próximo passo da nossa discussão, é entender quem são essas diferenças de fase. Tá? Então, por exemplo, vou só escrever aqui, né, se eu tiver um circuito, nós devemos caracterizar a tensão Vm, a tensão máxima, a tensão pico a pico, né, ou a amplitude da tensão, e a fase. Tá? Por quê? Porque se você tem um circuito lá com dispositivos, né, você quer caracterizar qual que é a corrente em cada nó, a tensão em cada elemento, né, e tudo mais. E então, ao mesmo tem que acontecer aqui, você tem que caracterizar a tensão. Só que além da tensão, existe uma diferença de fase dessa tensão com a corrente. Tá? Então você também tem que caracterizar qual é essa fase. Vamos fazer, por exemplo, aqui para o caso do resistor. Tá? Vamos considerar então que a gente tem uma fonte, né? Vou chamar isso aqui de Vm. A gente tem uma fonte e essa fonte está ligada, né? Uma fonte de corrente alternada. Vamos colocar que a corrente é Im, I igual a Im, seno de ômega t. Tá? E aí eu vou ter uma queda de tensão sobre o resistor. Como é essa queda de tensão sobre o resistor? É determinado pela lei de Ohm, né? Então eu vou ter lá uma queda de tensão V igual a RI. Eu sei quem é a corrente. Então quem é a tensão? Então a tensão sobre o resistor no tempo é R vezes I, vai ser R, a amplitude da corrente, vezes seno de ômega t. Né? Essa expressão aqui é a expressão da corrente. Certo?
Bom, então quem é a amplitude? Então lembrando que eu tenho que caracterizar a amplitude e tenho que caracterizar quem é a fase, né, no fim das contas. Tá? Quem é a amplitude? Amplitude, então se eu pegar aqui uma expressão, né, geral, eu tenho que a amplitude é a grandeza, né, escrever expressão geral, né, V de t é igual a Vm seno de ômega t mais φ. Então eu tenho que comparar agora a expressão do resistor, que eu obtive a partir da corrente que passa no resistor, com essa expressão de baixo. Quem é Vm? Vm é o número que multiplica o seno. Então aqui multiplicando o seno, eu tenho R vezes Im. Então Vm R vezes Im. E a fase? A fase é o número que soma dentro do argumento, né? O arco que soma dentro do argumento do seno. No caso aqui, eu não tenho nenhum número somando. Então essa fase vai ser igual a zero. Então eu caracterizei a queda de tensão no resistor. Ele tem uma amplitude de tensão R vezes I, que é a própria lei de Ohm, né? Como vocês podem ver. Lei de Ohm. E uma diferença de fase entre a tensão e a corrente gerada pela fonte, que é igual a zero, essa diferença de fase. Tá? Ou seja, a corrente no resistor está em fase com a tensão da fonte. Tá? Ou a tensão no resistor está em fase com a corrente. A gente pode expressar essas grandezas, né, essas funções da tensão e da corrente, né, como são funções de onda senoidal, nesse espaço aqui, um espaço de duas dimensões, chamado de espaço de fasores. Eu não sei se vocês viram isso em Física 2, é do conteúdo de Física 2, mas não é todo mundo que vê. Tá? Nesse espaço de fasores, você consegue representar essas funções senoidais aqui, né, essas ondas, como se fossem vetores, onde o tamanho desses vetores é determinado pela amplitude da onda e o ângulo entre os vetores representa qual é a fase. Nesse caso, a corrente, o vetor que representa a corrente e o vetor que representa a tensão, eles são paralelos entre si, né? Porque o ângulo entre eles é igual a zero. Tá? Então, eles são dois vetores paralelos. Para representar que existe oscilação dessa onda, né? Esses dois vetores estão rodando aqui nesse plano com velocidade angular igual a ômega, né? Onde ômega é a frequência angular da fonte. Okay? Então, essa é a representação. E a gente vai precisar dessa representação no final para calcular o circuito RL. Agora, no caso do indutor. Né? Então, para o resistor, a gente caracterizou qual que é o pico de tensão, a amplitude da tensão, e qual que é a diferença de fase. Para o caso do indutor. Então, vamos considerar também, né, que a gente tem aqui a corrente, né, I igual a Im seno de ômega t. Né, corrente é Im seno de ômega t. E a gente sabe, né, que a tensão no indutor vai ser a derivada da corrente vezes a indutância. Né? Então, se eu fizer a derivada da corrente, o que eu obtenho? Né? A derivada vai ser Im é constante, sai fora da derivada, né? Então aqui tem um Im, tá? Tem um Im multiplicando aqui. Vezes a derivada do seno de ômega t. A derivada do seno é o cosseno, ok? Vezes a derivada do argumento. E a derivada do argumento aqui vai ser ômega vezes a derivada do tempo, que é igual a 1. Então, por fim, né, a derivada L vezes a derivada di dt é igual a L ômega vezes Im cosseno de ômega t. Tá? Então, façam depois essa derivada aqui, ó. Ver se vocês lembram, né? Seno de ômega t. Tá? Façam essa conta depois. E aí chequem se essa expressão está correta. Então, por fim, o que a gente obteve? Obteve que VL é igual L ômega Im vezes cosseno de ômega t. Né? Agora a gente precisa caracterizar então de novo, né? Quem é Vm e quem é a fase. Né? Então, vamos comparar aqui, né, com V
igual a Vm seno de ômega t mais φ. Bom, Vm é o número que multiplica a função, né? Função trigonométrica. Então, Vm vai ser tudo isso aqui, né? Que está entre parênteses. Então, Vm vai ser L ômega vezes Im, ok? E a fase? Bom, aqui eu tenho uma função cosseno, né? E aqui eu tenho uma função seno de ômega t mais φ. Quem tem que ser φ para que seno de ômega t mais φ seja igual ao cosseno? Então é isso. Façam depois, esse aqui é soma de arcos, né? Aquele esquema de seno A, seno de A mais B, né? Seno de A, cosseno B, etc. Então, calculem o seno de ômega t mais, considerando a fase, igual a π sobre 2. Tá? Se a fase for π sobre 2, o seno de ômega t mais π sobre 2 vai ser igual ao cosseno de ômega t. Tá? Então, para dar a função cosseno aqui, eu tenho que ter uma fase igual a π sobre 2. Tá? Por fim, então, atenção no indutor. Aqui tem um IM também, tá? IM. L ômega IM vezes seno de ômega t mais π sobre 2. Então, eu caracterizei qual que é a diferença de fase e caracterizei qual que é a amplitude. Ela depende da corrente, né? Depende da frequência e depende da indutância do indutor. Se eu colocar agora, expressar isso no espaço de fasores, eu vou ter aqui a corrente apontando aqui com o valor para ela, a tensão apontando aqui, então o módulo desse vetor ele vai ser a corrente vezes L vezes ômega, e o ângulo entre os dois vai ser um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, isso no espaço de fasores. Agora que eu conheço o que acontece para o indutor e o que acontece para o resistor, eu posso entender o que acontece num circuito contendo os dois, né? No caso do solenoide, contendo uma resistência e contendo uma indutância. Tá? Então, vamos falar sobre o circuito RE. Aqui nessa etapa, a gente vai introduzir, né, definir essa grandeza chamada de impedância. Tá? A impedância de um elemento linear ela é definida, né, por um circuito de corrente alternada como sendo a amplitude da tensão dividida pela amplitude da corrente. Tá? Então, por exemplo, vamos considerar o caso do resistor. Vou escrever, vou representar aqui. No caso do resistor, por exemplo, né, vou chamar de Z de R, eu tenho que fazer Vm dividido por Im. Quem é Vm? A gente viu que é R vezes Im. E quem é Im? Im é Im, né? Então, como a corrente é diferente de zero, esses dois caras dividem, sobra a resistência. Então, a impedância do resistor é a própria resistência. Para o caso do indutor, ZL também, né? Vm sobre Im. A gente viu aqui, né, que Vm é L ômega vezes Im. Então, vai dar L ômega vezes Im dividido por Im. Dividindo um pelo outro, sobra L vezes ômega. Então, a impedância do indutor é a indutância vezes a frequência. Perceba que aqui agora a gente tem uma grandeza que não depende mais da corrente, né? Depende do elemento, né? E da frequência. Tá? Então, eu sei a impedância do resistor, sei a impedância do indutor e sei a diferença de fase entre eles. Agora eu posso calcular, então, qual que é a diferença de fase do circuito RL, né? Do sistema contendo resistor e indutor. No caso, né, se a gente tiver aqui substituir esse resistor e esse indutor por um solenoide, eu vou estar calculando qual que é a diferença de fase sobre o solenoide, ou a impedância desse elemento. Tá? Para eu calcular tanto a impedância, né, tanto a amplitude da tensão, quanto a frequência, eu posso ir para o espaço de fasores direto.
Então eu sei que eu posso colocar a corrente aqui, né, num dos eixos, o vetorzinho que representa a corrente, e eu sei que a tensão sobre o resistor, ela vai ser paralela, né? Então eu tenho um vetorzinho aqui que é paralelo ao resistor, paralela à corrente. Então aqui eu tenho uma tensão sobre o resistor. E eu sei que a tensão sobre o indutor, ela faz 90 graus com a corrente, né? Então a tensão sobre o indutor vai fazer 90 graus com a corrente, então eu posso colocar um vetorzinho aqui fazendo 90 graus com a corrente. A tensão da fonte, né? Isso todo mundo já sabe, né? É a soma das duas tensões, VR mais VL, né? Então aqui eu vou fazer a soma desses dois vetores, né? A soma desses dois vetores vai dar esse vetorzinho VF aqui, né? Então VF é o vetor resultante da soma do vetor que representa a tensão no indutor com o vetor que representa a tensão no resistor. Agora o que eu preciso caracterizar? Eu preciso caracterizar quem é a amplitude de tensão, né, nesse caso. A amplitude de tensão nesse caso vai ser o tamanho desse vetor aqui. Como que eu posso calcular o tamanho desse vetor? Olha, eu sei qual que é o tamanho do vetor VL, né? O tamanho do vetor VL, vou escrever nesse canto aqui, é VML, né? É o tamanho dele, que é L ômega vezes M. E eu sei também o tamanho do vetor VR, né? O tamanho do vetor VR é MR, que é igual a R vezes M. Então eu sei o tamanho desses dois vetores. Quanto vale o tamanho desse vetor aqui? Como aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Eu posso usar Pitágoras, né? Então eu tenho que Vm ao quadrado da fonte vai ser igual a VML ao quadrado mais VMR ao quadrado. Certo? Então, por fim, o que eu tenho, né? Eu tenho que essa tensão ao quadrado vai ser igual a L ômega e M, todo mundo ao quadrado aqui, mais R ao quadrado e M ao quadrado. Agora, se eu dividir essa expressão aqui pela corrente ao quadrado, né, eu calculo as impedâncias, né? A impedância é o pico de tensão, né, a amplitude da tensão dividido pela amplitude da corrente. Então, se eu divido agora essa expressão pela amplitude da corrente, eu chego numa expressão para a impedância, que é essa expressão que está escrita aqui embaixo. Tá? Então, essa expressão aqui ela não depende mais da corrente, ela é a própria impedância sobre o elemento que contém resistência e indutância. Tá? É igual a R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado. Agora, qual que é a diferença de fase? Aqui eu chamei de alfa, né? Mas na verdade é φ. A diferença de fase, então eu posso calcular a tangente desse ângulo, né? Que vai ser a amplitude de tensão do indutor dividido pela amplitude de tensão do resistor, né? Então, só escrever aqui, né? Tangente de φ vai ser VML dividido por VMR, ou seja, ômega L e M dividido por R e M. Dividir esse por esse, o que sobra é ômega L sobre R. Tá? Então pronto, caracterizei completamente esse elemento do meu circuito que contém uma indutância e uma resistência. Né? Ele possui uma impedância que é R ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes L ao quadrado, e a diferença de fase entre eles é o arco cuja tangente é ômega L sobre R. Tá? No nosso experimento, então, que a gente vai fazer a semana que vem, é basicamente isso que a gente vai calcular. A gente, no fim, vai fazer, né, medidas de tensão sobre aplicar, né, aplicar tensão sobre o solenoide, vai tirar medidas, né,
sobre isso, sobre essa tensão que a gente aplica, né? Relação entre tensão e corrente. E aí a gente vai fazer o cálculo da impedância no fim das contas. No final a gente vai obter a impedância e a gente quer determinar, né? A gente vai saber a frequência, que é a frequência da própria fonte, a gente que vai determinar isso. Né? Então, com a impedância e com a frequência, usando regressão linear, a gente vai obter a resistência do solenoide e a indutância do solenoide. Então, o objetivo do nosso experimento da semana que vem vai ser calcular a resistência e a indutância do solenoide. Vai ser exatamente essa descrição que está aqui. Tá? Essa discussão que está nessa página aqui, vocês vão ter que fazer na atividade de vocês, né? Calcular a impedância e tudo mais. Tá? Então, usem as contas que eu fiz na aula, ok? É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, amanhã a gente tem atendimento de laboratório e tem também a permanência, tá? Tudo na sala de aula do Meet, ok?